A paz do Senhor, irmãos e amigos da comunidade Reinar. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã de domingo. E queria convidar os irmãos a meditar nessa palavra dessa manhã que iremos falar, que fala da providência de Deus, o Deus como provedor de nossas vidas. E eu gostaria de deixar um pequeno versículo muito conhecido dos irmãos para que a gente dê início nessa palavra, que se encontra em Mateus 6:11, que é a oração do Pai Nosso, mas apenas uma palavra, um versículo apenas, que fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, quando Jesus ensina essa oração, ensina ao povo a orar, ele aqui está querendo dizer, já está falando, que Deus é o nosso provedor de cada dia. Ele está nessa palavra, nesse versículo, resumindo aquilo que Deus é. O pão de cada dia significa o sustento, a provisão para nossas vidas. E eu gostaria de convidar agora os irmãos para que nós iniciemos essa breve mensagem falando de um personagem muito conhecido da Bíblia, que é o irmão José. José do Egito, José que foi governador do Egito, filho de Jacó. Ele é um dos muitos personagens da Bíblia que teve toda a sua vida, viveu a provisão de Deus. É uma história muito conhecida da Bíblia, todos conhecem, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova a cada dia. E hoje nós vamos nos atentar apenas da provisão que Deus teve na vida de José. Todos sabem que José passou por muitas coisas, mas a primeira provisão que ele teve de Deus foi quando os seus irmãos resolveram matá-lo por inveja. Todos nós sabemos que José era o filho amado de Jacó. E os seus irmãos tinham muita inveja disso. E resolveram dar fim à vida de José. E é nesse momento que os irmãos resolvem matar e que Deus entra com a sua provisão. É a primeira provisão dentre diversas outras provisões que Deus vai fazer na vida de José. Mas essa foi importante, porque os seus irmãos resolvem matá-lo. E Deus coloca a provisão dele quando um dos seus irmãos entra e diz que não é para matá-lo. Aí muitos irmãos agora podem estar pensando, mas José passou por muitas coisas, inclusive ele saiu dessa para ser escravo. Mas aí é que entra a provisão de Deus. A palavra de Deus diz que Elias, né? Eu quero lembrar de Elias também, aproveitar para lembrar de Elias. Elias, ele foi alimentado por corvo. Elias, Deus enviou Elias para uma cidade para ser provido, sustentado por uma viúva. Então, nós vemos nessa passagem também a provisão de Deus. Esse é mais um que experimentou a provisão de Deus em sua vida. E nesse momento, quando Deus dá a provisão de salvar
José da morte, é claro, dali ele foi, todos nós sabemos, ele foi vendido como escravo, não é mesmo? Mas Deus, ele tem os seus meios, nós temos que entender que Deus ele tem os seus meios para livrar aquele servo. Ele tem os seus meios. Talvez José não tivesse entendendo, ele era um homem fiel a Deus. E ele consegue se livrar da morte, não é mesmo? Mas se torna escravo. Tá? Mas Deus, ele tem as suas maneiras de agir. Eu vou dar um exemplo meu, né? Um exemplo meu particular, que há pouco tempo, é um testemunho, que há pouco tempo, ano passado, até o início desse ano, eu estava trabalhando num emprego que não estava bom financeiramente, não estava dando nem mesmo para cobrir as minhas despesas, as minhas contas, e eu coloquei essa situação na mão do Senhor, porque eu precisava de alguma coisa, de uma porta que se abrisse para mim. E em plena pandemia, sem nenhuma expectativa, o serviço ia parar, ia piorar a minha situação, mas prove a Deus, abriu uma porta da onde não tinha. Deus, ele proveu isso. Eu confiei e Deus abriu essa porta. E pela graça do Senhor, estou ali, né, nessa porta que Deus abriu para mim. Foi uma provisão de Deus na minha vida. E da mesma forma, Deus proveu também para José. Tudo que ele passou depois, ele foi escravo, ele passou a ser escravo, ele foi preso por conta de uma calúnia, por conta de uma mentira. Ele ajudou na cadeia, ele ajuda um funcionário do rei, e esse funcionário esquece dele, mesmo ele tendo pedido para que ele depois se lembrasse. Ele não se lembrou, mas Deus não esqueceu dele, jamais. Deus estava preparando José para algo maior. E nessa manhã, eu te pergunto, meu irmão e minha irmã que estiver assistindo esse vídeo, será que nós, porque a palavra de Deus é como faca de dois gumes, ela serve para mim e serve para você que está me ouvindo, será que nós, nesse momento, nós estamos tendo paciência de aguardar a provisão de Deus para aquilo que nós desejamos? Será que nós não estamos, de repente, tentando passar à frente da vontade de Deus? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos, para que os irmãos meditem. Porque José, ele creu no Senhor o tempo todo. É uma história conhecida, é uma história que, né, é uma passagem da Bíblia que muitos conhecem. Eu gosto muito dessa passagem de José, ela nos ensina muito. Tá? E José, ele, como um homem dedicado a Deus, um homem dedicado à obra, Deus nunca deixou de prover. E dessa mesma maneira, eu creio que Deus também não vai deixar de prover para mim e para você, naquilo que nós necessitamos. Basta que nós creiamos que Deus é Deus para prover, assim como José também creu. E no desenrolar dessa história, né, o José, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Deus, mais uma vez, proveu para que o rei colocasse ele no lugar de honra.
E ele de escravo, ele de fugitivo, de preso, se torna governador do Egito. Na época, uma potência. Ele se torna governador, e um excelente governador. Ele era um homem de confiança de Faraó. Assim como ele foi homem de confiança, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser pessoas de confiança por onde passar. Não é verdade? No emprego, aonde você for passar, nós temos que ser como José foi, fiel a Deus em primeiro lugar e fiel às pessoas com qual nós lidamos no trabalho. Então, a história de José é uma história que, entre outras tantas da Bíblia, ela nos leva a meditarmos, ela nos leva a meditar em como Deus provê para nossas vidas. Então, eu digo que, assim como aconteceu comigo, Deus abriu uma porta que eu estava precisando no meio de uma pandemia, onde eu nem esperava mais que isso acontecesse, né? Ainda mais quando começou essa pandemia, nós achávamos que não ia acontecer, porque tudo fechando, mas Deus ouviu a minha oração. Deus teve misericórdia da minha vida, mesmo eu não sendo merecedor, mas Deus teve misericórdia da minha vida, me tirou de um lugar que não estava suprindo as minhas necessidades e me colocou no lugar melhor. Deus, ele, através de pessoas, ele me abençoou, assim como aconteceu com José. Ele também proveu na minha vida. Então, irmãos, eu deixo para todos os irmãos nessa manhã essa breve mensagem, que os irmãos possam meditar, possam reler, quem já leu, e ler para quem não leu essa passagem de José. É muito interessante. Nós vemos ali a provisão de Deus na vida de José. E nós, a partir dessa leitura, nós podemos meditar naquilo que nós temos também que esperar de Deus, esperar somente da provisão de Deus. Tá certo, irmão? E para finalizar, eu gostaria de apenas deixar mais um exemplo da provisão de Deus, que é um dos, vamos dizer assim, um dos personagens mais um dos mais importantes da Bíblia também, que é Jó. Jó passou por tudo que passou. Todos nós conhecemos bem a história de Jó. Ele perdeu filho, perdeu família. Jó era um homem mais rico daquela época, daquele local. Ele era um dos homens mais ricos, perdeu tudo. E no final, glória a Deus, no final, quando a sua esposa já tinha perdido as esperanças, e chega para ele e fala: amaldiçoa esse Deus e morra, quando ela viu que estava tudo indo por água abaixo. E Jó, com tudo que ele estava passando, ele olhou e falou: que você está falando? Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que sejamos como Jó, que sejamos como José, que sejamos como Elias. E possamos dizer no final que bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um nessa manhã.
Que o Senhor Deus possa falar grandemente na vida de cada um dos irmãos e que Deus possa realizar o desejo de seu coração e que as provisões de Deus cheguem na tua vida, em nome de Jesus. Amém.